Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos novamente para mais uma aula. Agora vamos falar de potenciação, né? Já comentamos um pouco sobre as equações e vamos continuar nossas discussões sobre as operações básicas de matemática, tá? Já falamos sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Coisas tranquilas, de boa da matemática, né? Agora a gente vai para a potenciação, que também é uma das operações básicas da matemática, né? Mas já entra, ela já usufrui das outras operações, né? Já não é daquelas primordiais, né? As primordiais que a gente tem é a adição e subtração, né? Mas a potenciação, ela usufrui de outras operações para ser a potenciação, entende? Bom, o que é a potenciação propriamente dita, né? Ela é uma operação que vai consistir em multiplicar o mesmo número repetidas vezes. Ou seja, ó, a gente tem 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, 4 vezes. Então, a gente representa por essa maneira aqui, ó, 2 elevado a 4. E é isso que é a ideia da potenciação, né? Ela é uma operação que se baseia na repetição da multiplicação pelo mesmo número. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Ou seja, é 2 elevado a 4. É assim que dizemos, né? 2 elevado a quarta, né? Enfim, como eu disse, potenciação, ela é apenas uma multiplicação baseada no mesmo número, tá? E ela segue esse formato aqui, ó. A base, que é um número A qualquer, né? Pode ser qualquer número, inclusive zero. Entretanto, quando a gente tem o zero, zero vezes qualquer, 0 vezes 0 pode ser infinitas vezes, continua sendo zero, né? Mas enfim, para todos os números, sejam eles negativos ou positivos, a gente tem esse formato aqui, base elevado a um n. Quem é n? N é o expoente. O expoente, ele indica a quantidade de vezes que você está multiplicando o mesmo número. Ó. Aqui eu multipliquei o 2 por 2 por 2 por 2. Ou seja, o 2 multiplicado 4 vezes por ele mesmo implica nesse 2 elevado a 4. Então é exatamente isso. É o A elevado a n. Ou seja, o A vezes A vezes A vezes A vezes A n vezes, tá? Enfim. E aqui a gente tem alguns exemplos. Como 2 ao quadrado, 3 elevado a 4, 5 ao cubo. Por que a gente diz ao cubo? Eu já vou explicar. E ao quadrado também. E 7 ao cubo, né? Enfim. 2 ao quadrado ele vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o 2. Que implica dizer que 2 vezes 2 é 4. Então 2 ao quadrado, 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E o que é isso aqui? É 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 3 vezes 3. 9 vezes 3 vai dar 27. E 27 vezes 3 é 81. Então, isso é igual a 3 elevado a 4. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Isso é o quê? 5 vezes 5 é 25. Vezes 5. 5 vezes 5. 25 vezes 5 vai dar 125. Você pode fazer a conta. Se surgir dúvidas, é claro, né? Pode retornar para a multiplicação e fazer as contas, né? Ó. 25 vezes 5, 5 vezes 5 é 25, sobe o 2 ali, ó. 5 vezes 2 é 10, com mais 2, 12, 125. Bom, e 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 7 vezes 7, 49. Qualquer dúvida, olhar na tabuada, porque são números que são comuns na tabuada, né? Vezes 7, 49 vezes 7, agora sim eu vou precisar fazer a conta aqui, porque eu também nem sei de cabeça quanto é que é isso aqui não. Bom, 7 vezes 9 vai dar 63, então 3, sobe 6, 7 vezes 4, 28, com mais 6, 34, então é 343, 7 ao cubo. Interessante, né? Interessante, muito interessante. Bom, feito isso, agora a gente vem para a nossa interpretação geométrica das coisas, né? A gente vai entender por que já que é ao cubo, ao quadrado, né? Enfim, o expoente, tá? O n, eu nem falei, mas ele pode ser qualquer número, tá? Qualquer número, mas pode ser de 0 até o infinito. Só que é claro, né? Quanto mais próximo do infinito, mais impossível de calcular, né? Mais próximo de impossível ser calculado, né?
Enfim. E quanto mais próximo de 0, por incrível que pareça, mais próximo de 1. Entende? Quando o expoente ele é 0, o nosso resultado dá 1. Mais pra frente, quando a gente for falar um pouquinho sobre as propriedades da potenciação, porque eu queria falar primeiro sobre a radiciação, falando um pouquinho sobre a radiciação, aí sim a gente trabalha um pouquinho sobre as propriedades, tanto da potenciação quanto da radiciação. Que aí é a parte importante de você ter em mente, aprender e pegar direitinho, porque essa parte ela é cobrada em 90% das questões que tem potenciação e radiciação. As propriedades, elas são coisas que você tem que ter na cabeça. Você tá escrevendo lá e pensa, nossa, isso aqui dá pra encaixar essa propriedade aqui e resolver desse jeito. É que nem logaritmo mais pra frente. No logaritmo você depende muito das propriedades. E dessas propriedades também, que eu vou falar mais, que eu vou falar aqui, que eu vou falar mais pra frente nas próximas aulas, né? Enfim, aqui na interpretação geométrica eu peguei aqui o número 4 elevado a 2, ó, 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá 16, né? 4 vezes 4, 16. 4 ao quadrado, ó, é 4 vezes 4. A gente tem dois números, então é 4 ao quadrado, 4 elevado a 2. Bom, isso aqui vai formar pra gente um quadrado de lado 4. É curioso, né? Quando você tem um número elevado ao quadrado, a base, né, que seria aqui no caso o 4, ele vai ser a aresta do quadrado, né, o lado do quadrado. E o expoente, ele determina a dimensão da figura. Como a gente está elevando ao quadrado, quando a gente tem um número elevado ao quadrado, a gente está falando de área. Quando a gente tem um número elevado ao cubo, a gente tem volume, né? Outra dimensão, né? A gente tem, além de largura e comprimento, a gente passa a ter profundidade também, né? Ó, profundidade, altura e comprimento, né? Enfim, comprimento e altura, na verdade. Enfim, agora aqui nesse caso específico, ó, 4 ao quadrado, a gente tem o quê? Comprimento e altura e comprimento, né? Então a gente vai ter um quadrado de lado 4, ou seja, de altura 4 e de comprimento 4. Então, comprimento 4. Eu sei que na escola muita gente aprende isso, né? Que a área do quadrado é ele elevado ao quadrado. É o lado dele elevado ao quadrado. E é justamente por isso que um número, quando a gente está falando dele ser elevado ao quadrado, é que quando a gente eleva ele ao quadrado, ele forma um quadrado. Vamos pegar aqui, ó. Olha, note que interessante. Eu vou fazer um quadrado de lado 4, né? A gente tem cada pontinho preto desse é um ponto, quer dizer um centímetro, tá? Então, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros no meu quadrado, ou seja, 4 centímetros do lado dele. Vamos fazer o outro lado dele, 4 centímetros. O outro lado e o outro lado. Então a gente tem 4 lados, cada lado com 4 centímetros, né? 4 bolinhas pretas, né? Então, o que isso diz pra gente? Que o nosso quadrado tem perímetro 12, né? Porque são perímetro 12 não, perímetro 12, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perímetro 12. E na parte interna dele, que a gente tem que fazer um quadrado sempre com 4 bolinhas, né? Na parte interna dele, mais 4 bolinhas. E somando as bolinhas que estão no lado externo com as que estão do lado interno, rende pra gente 16 bolinhas, né? 16 centímetros. Que é justamente a área do quadrado de lado 4. Que, por consequência, é o nosso valor 4 elevado ao quadrado, né? 4 elevado a 2. Quando a gente está falando agora de ao cubo, já se torna um pouquinho mais diferente. A gente tem que imaginar melhor, tá? Eu peguei aqui, ó, 2 elevado ao cubo, que é 8, que é 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então 2 elevado ao cubo dá 8. Tá. Então a gente tem que imaginar um cubo que cada lado do cubo tenha 2 centímetros, ou aresta 2, imagine, 2 bolinhas, 2 triângulos, enfim. Você imagina do jeito que você quiser, tá? Eu representei por bolinhas para ficar mais fácil da gente imaginar, tá? Então a gente tem um cubo aqui, ó. Vou fazer até para esse cubo aqui de baixo, que tem 2 aqui, ó. Uma bolinha aqui, outra aqui desse lado. Nesse lado de cima aqui, ó. Uma aqui, uma aqui. Aí esse daqui, lateral também, ó. Esses verticais também. Tanto os laterais quanto os verticais. Essa parte de cima também, ó. Cada
lado tem duas bolinhas, né? Esse lado aqui, ó, também duas bolinhas. Aí lá pra dentro, a gente tem que imaginar ele lá por dentro, ó. Imaginei ele lá por dentro. Enfim, aí lá por dentro desse cubo, a gente tem mais uma bolinha, ó. Então a gente vai ter esse lado lá de dentro, o lado de dentro lá, esse lado aqui de dentro, ó, pra trás do meu cubo, e aquela aresta lá de dentro também. Enfim, feito isso, a gente preencheu todas as bolinhas que teriam que ter no nosso cubo. E agora a gente vai contar para você ver a mágica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas que couberam dentro do nosso cubo, considerando que cada lado apresenta 2 bolinhas. Enfim, o que isso quer dizer pra gente? Que quando a gente tem um número elevado ao cubo, o número de bolinhas desse cubo, né, é justamente o valor do resultado desse número elevado ao cubo. É curioso, né? Então, nesse sentido, a gente tem que, se couberam 8 bolinhas dentro do nosso cubo, então 2 elevado a 3, né? As bolinhas estão organizadas de 2 em 2, e a gente está falando de 3 dimensões, então 2 elevado a 3, 8. E é justamente isso, tá? Potenciação é apenas isso. É muito interessante potenciação, é uma das partes assim que, cara, por enquanto a gente tá só na parte interpretativa, imaginando as coisas, vendo como é que vai ser. Mais pra frente a gente vai fazer um pouquinho mais, vamos ter que aprofundar um pouquinho mais nos cálculos, né? Quando a gente falar um pouquinho mais sobre as propriedades, né? Que são coisas mais complicadas da gente pensar, né? Que a gente vai ter um número n, um número a, que multiplicado por um número a, né? Um número an multiplicado por um número a, que dá um an mais 1. Só para dar aquela confundida na cabeça, tá? Mas isso a gente vê mais pra frente, tá bom? Bom, essa aqui foi a aula de hoje, né? Curtinha até, né? Um assunto bem simples, mas é para dar tempo de digerir, de pensar um pouquinho a respeito disso aqui, para assim a gente começar a fazer a parte mais complicadinha, que é a potenciação, as propriedades da potenciação e a radiciação também, tá? Mas primeiro a gente vai ver a radiciação, depois sim as propriedades a respeito da potenciação, tá bom? Então é isso e até a próxima.